Muito bom dia a todos. Bom, vou fazer uma pergunta que o pessoal ainda não perguntou, mas para a gente ter aquele primeiro momento de quebra de gelo, né? Mas vamos lá. Por favor, levante o braço. Quem aqui é da área do PCP? Agora tem a palestra. Tá, então tem uns rostinhos que não são. E quem é da área do PCP e faz o sequenciamento de fábrica? Bem menos. Legal. Então tá bom. A gente vai fazer uma apresentação. Meu nome é Dilian. Tá? Uns falam Dilian, outros falam Dilian, outros falam Dilei. E é difícil de às vezes acertar, mas é Dilian. Trabalho na Falcon, vai completar 10 anos agora em 2023. E o nosso case é do zero ao Op Center APS em 3 anos na empresa Falcon. Um pouquinho daquilo que a gente vai discutir aqui, uma breve pauta, né? Conhecendo a Falcon, nossa missão, visão e valores, falar um pouquinho sobre a empresa, um pouco sobre os nossos processos produtivos, tá? Como que a gente faz produzindo uma placa eletrônica, a trajetória do PPCP na Falcon, como é que foi toda essa trilha, né? Conhecendo um pouco do sistema Op Center, o método de programação Falcon e, por fim, perguntas e comentários. Tá. Bom, a Falcon Eletrônica é uma indústria que está há 17 anos no mercado. Ela começou com o sonho de 2 pessoas que trabalhavam numa outra indústria do mesmo ramo, da montagem de placas eletrônicas, e ela foi para essa pequena salinha comercial, onde tinha 2 bancadas, 2 ferros de solda, vamos começar a montar placa eletrônica. E ao longo do tempo, então, começou com 2 pessoas, do zero, com a vontade realmente de fazer a coisa acontecer e entregar uma solução para os seus clientes. Ao longo do tempo, ela mudou de sede, onde foi adquirindo maquinário, adquirindo expertise, contratando pessoas, aumentando a sua equipe. E, recentemente, agora em 2022, nós estamos numa nova sede, ainda em Jaraguá do Sul, com cerca de 1.500 metros quadrados. Aumentou bastante, bem considerável a nossa capacidade produtiva, principalmente em relação ao espaço. Então, nesses 17 anos, nós construímos, né, um time técnico especializado no compromisso, no desenvolvimento e a montagem de placas eletrônicas. Esse é o nosso negócio. Um pouquinho sobre a nossa missão. Hoje é contribuir com os sucessos dos nossos clientes, entregando inovação e tecnologia através da montagem de produtos eletrônicos, gerando valor para a sociedade. A visão é ser reconhecida, então, através desses clientes, como parte estratégica no fornecimento dessas placas eletrônicas. E os nossos valores são superação de expectativa, respeito e ética, o desenvolvimento humano, comprometimento e agilidade com prazo de entrega. Aqui já é um fato que está extremamente ligado àquilo que a gente está vendo hoje, né? Então, está dentro dos valores da empresa esse comprometimento com os prazos de entrega. E a inovação constante. A área de tecnologia, ela realmente nos remete e pede com que nós estejamos sempre em busca da inovação. Conhecendo a Falcon, a nossa estrutura e a área de atuação. Então, assim como eu comentei, nosso nicho de negócio é a montagem da placa eletrônica. Tá? Nós temos uma estrutura moderna e flexível, atendendo então, pequenas a grandes demandas, independente da complexidade do produto. Temos linhas de montagem SMD automatizada com capacidade de montagem de fine pitch e BGA. Ali são algumas características do componente eletrônico. Linhas de montagem PTH, processo de solda TIN LED e lead free, normativa ROS, ou tipo de solda com chumbo ou sem chumbo. Nós temos processos de inspeção automática da pasta de solda e depois da placa montada, né, a solda na sua refusão e polaridade de componentes. Equipado com... o espaço está equipado com controle de temperatura e umidade, que é o que exige as normativas para esse segmento de eletrônica. Sistema, né, de controle eletrostático e uma assistência técnica especializada. Eu vou pedir licença para tomar umas aguinhas, a minha garganta está seca.
Eu vou comentar um pouquinho, breve, sobre como que funciona o nosso processo produtivo. A gente tem um vídeo um pouco antigo, era na época de 2017, mas para ter só uma ideia bem genérica ali de como que funciona o nosso processo, e vou também pontuar algumas etapas para vocês terem uma noção de como que funciona, tá? Tudo começa com a preparação do material, tá? Separação, né? Preparação do material. A gente recebe os componentes e faz a pré-forma deles, que é você preparar ele numa condição adequada para você inserir esse componente na placa eletrônica. Em paralelo a isso, tem a montagem SMT, que é a montagem através das máquinas e o processo mais automatizado. Em sequência, ou em paralelo também a montagem, vem o processo da montagem PTH, que daí é a inserção manual dos componentes na placa, e o processo de solda, né? Aqui é uma das máquinas mais antigas que a gente tinha, então é um banho de estanho que a placa vai recebendo, unindo todos os componentes ali, fazendo a ligação metálica. A revisão de solda, então, a gente faz alguns reparos, soldas manuais, e para garantir que aquela solda do componente está perfeitamente adequada. Em seguida é feito os processos de teste, né? Teste funcional, onde a gente mapeia algumas atividades ali, algumas simulações daquilo que o produto vai funcionar lá na prática. E por fim, o processo de expedição. De uma forma bem macro, são esses processos: preparação, montagem PTH, solda, teste e expedição. Nós fazemos agregado do produto, né? Então, o cliente precisa de um produto que vai numa case plástica, tem uma montagem final, também fazemos. Processo de resina, verniz, encapsulamento. Atendemos aí também umas placas, exemplo, para lavadora. Vai uma resina nessa lavadora, né? A Miller, no caso ali, o produto dela tem uma resina para proteger contra a umidade. Então, são processos que a gente também faz mapeado. Então, alguns dos nossos produtos: produto para a área de iluminação, produto para fonte de computador, produtos para a área de... Esse aqui é um produto para a área de telecomunicação, um produto para a área da indústria moveleira, produto para a área médica, um produto para um cliente que faz equipamentos de PET, né, para a área PET. E o nosso negócio é oferecer o serviço. Então, esses produtos, na maior parte deles, é projeto do cliente. Então, como é que funciona? Um pouquinho, antes de eu entrar na trajetória do PCP, para vocês compreenderem um pouco. Toda a produção é make to order, tá? Não produzimos para estoque. Com exceção a um produto que é patenteado Falcon, nós desenvolvemos internos e revendemos. Mas o restante, 99% do que nós produzimos, é make to order. Então, vem a demanda do cliente e nós produzimos. Por duas modalidades: full turnkey, onde a Falcon Eletrônica faz toda a administração do material, tanto da parte de supply, que é comprar o material, fazer as importações e agregar isso dentro do produto, quanto na modalidade de industrialização, na qual a gente recebe o componente do cliente e agrega, então, o nosso know-how da montagem eletrônica. Tá? Um pouquinho da nossa trajetória. Por que do zero ao APS em 3 anos? A Falcon tem 17 anos e não foi sempre que teve PCP. Eu, em 2014, 2013 para 2014, eu trabalhava na área de processos, fui redesignado para a área da produção, como líder de produção, e sempre pedia para o pessoal: poxa, a gente precisa de um PCP. Porque as ordens caem de paraquedas, a gente não tem sequenciamento, quem fala mais alto leva. Para uma linha, para o que está fazendo, vamos começar a fazer isso aqui agora, porque isso aqui virou urgente. Aí aquele lá que estava fazendo, perde setup. Quantidade de produto em processo era enorme. A gente tinha 2 salas que ficavam escondidas com uma porta, né, para você não conseguir ver, com material entre processos. Então, era vários engradados de produto que você fazia a montagem lá na linha, e para fazer a revisão e o teste ficava ali parado. Então, por essa insistência, junto com a diretoria, que a gente precisava de um PCP para organizar um pouco mais a fábrica, eles deram um desafio para mim. E aí, quer o PCP? Tu quer fazer? Falei,
eu assumo o desafio. Então, vamos lá. Nesse sentido, a gente considera como o marco zero, né, o início do PCP, então lá em 2016. Então lá em 2016, até parecido com o do colega, aí, eu acho que alguém mostrou um Excel, que era mais ou menos isso daqui. E geralmente é isso, data de envio, número do pedido, informações de ordem de produção, código do componente, quando precisava ser entregue, algumas outras observações. Então isso aqui era, teoricamente, o nosso cronograma de produção. E como é que a gente fazia? Pegava isso daqui e descia para a fábrica e falou, a gente tem que entregar isso daqui nessas datas. Como fazer? Eu poderia estar produzindo. Aquele último teria que ser o primeiro, mas a gente não sabia, e era tudo no feeling. Em 2016, nós começamos a fazer algumas alterações nesses cronogramas, ainda trabalhando no Excel. Então, criamos alguns indicadores aqui, então colocamos ali alguns status de que etapa estava aquela ordem de produção. Lá no SMT, na preforma, na montagem, lá no teste, na gravação, está na expedição já. E aí a gente começou a fazer aquilo que acho que o pessoal do PCP gosta de fazer, começar a trabalhar nas suas planilhas Excel. Vamos começar a ficar melhor visual, que para mim fica mais fácil. A gente começa com a corzinha, o que está atrás já fica vermelho. E a gente vai implementando, e vai subindo. Beleza. Mas ainda assim, era aquela lista só melhorada para a minha visão, mas para a fábrica continuava a mesma coisa. Ela recebia aquilo lá e tinha que fazer a coisa acontecer, né? Em 2017, começamos o sequenciamento por área. Então, era uma planilha, aí começou a virar várias planilhas. Porque aquela lá era uma que era a data de entrega. Essa daqui já é uma planilha de sequenciamento por área. Então, tinha lá o sequenciamento das principais. O SMD, montagem e preforma. Tá, e aí vinha algumas mesmas informações, e aí começava aquilo lá que todo bom programador que manja de Excel, né, tem que manjar, fazer macro, começar aquelas formas. Começam a virar alguns monstros, um aqui, com ali, vínculo, isso aqui, aí dá um quebra de vínculo, e agora? Como é que eu vou arrumar isso aqui? Aí, como é que eu gero vários cenários com isso daqui? Não, é um cenário, e tenho que fazer acontecer, né? E aí a gente vai trabalhando. Então, e lá, já no início de 2017, nós começamos com uma situação que é notada do Preacto. Não me recordo se foi desse evento que eu estive aqui, mas vamos tentar colocar horário de início e fim dentro das nossas planilhas, porque isso vai dar uma direção para a produção. Então, ela sabe o início que ela tem que terminar e o fim, né, quando ela começa e quando ela termina. Mas aí as coisas começam a ficar verdadeiros monstros, né? Em 2018, a gente melhorou um pouco mais do nosso cronograma, fizemos algumas automatizações, e agora a gente já evoluiu um pouco mais, não tem só macro, agora tem conexão com o banco de dados. Então, pego lá, se a operação já foi apontada, já vai lá na minha planilha, já baixa automático, já coloca OK automático. Mas cada célula dessa daqui tem uma fórmula gigante, e aí eu estou com 20, 30 mil linhas de célula ali, aí o meu Excel começa a travar. e aí, poxa, tá show de bola, eu melhorei agora aquelas visões, nós agora temos alguns indicadores ali mais bonitinho, isso e aquilo, mas para a produção ainda estava difícil. Tá? Nesse sentido, a gente coloca o nosso ponto zero 2019, 16, 19, por 3 anos. Em 17, a gente começou a nossa pesquisa por uma solução que pudesse nos ajudar. Eu acredito que lá na Falcon, por nós termos enraizado essa questão de tecnologia, essa questão de inovação, e por ser uma situação, eu acho que talvez diferente do que a maioria daqui talvez tenha, o PPCP começou ali nessa época. E já logo no início eu tive acesso à ferramenta, a esse tipo de conhecimento. Não sei se é mais fácil ou é mais difícil. Eu acredito que talvez seja mais fácil, porque um projeto de Op Center, né, ele muda bastante a estrutura da empresa. Talvez você tenha muitos anos de uma forma de sequenciar a tua fábrica, de programar a tua fábrica. E nós não tínhamos uma forma de sequenciar e programar. Nós tínhamos um jeito, né? Então, para a gente, teoricamente, eu acredito que foi mais fácil essa ruptura aí de paradigma,
dessa questão aí de cultura, principalmente para a área do PCP. Para a área da produção, teve ali alguns impactos, porque ela fazia como ela achava melhor. Ela recebia aquela lista e falava, não, eu coloco isso daqui primeiro, porque isso aqui leva mais tempo. Não, agora é isso aqui. Quando a gente começou a ordenar, começou a sentir algumas dificuldades. E quando a gente chegou a um projeto desse daqui, mostrar para a fábrica que a gente conseguiria sequenciar todos os recursos, mostrar data hora, data fim, opa, peraí, não é bem assim. E agora, como é que eu vou fazer? E se eu tiver que fazer aquilo lá que a gente sempre faz? Não, o sistema vai dizer, mas aí a gente vai engessar muito, a gente não vai conseguir entregar aquilo que a gente entrega, porque a gente tem que ficar movimentando para cá, para lá, e assim por diante. Então, lá em 2017, eu tive uma palestra aqui, na verdade, o primeiro foi em Jaraguá do Sul, o senhor Aparecido esteve lá, mostrou de uma forma um pouco diferente, talvez, de que vocês viram aqui hoje, ele mostrou bem na prática ali o Op Center, ali as suas funções. Nosso colega Gustavo mostrou um pouco, eu vou tentar contribuir um pouco mais para que vocês consigam ter uma noção melhor sobre o projeto, né? O software, no caso. E naquele momento eu vi e falei, puxa, é um deslumbre a gente ter uma ferramenta dessa. Como é que vai ser? É muito difícil. Depois de um tempo, de alguns outros workshops, eu falei, puxa, agora a gente pode fazer. Então, em 2019, a gente iniciou efetivamente o processo de Op Center lá na Falcon. Coloquei um pouquinho de conceito, já foi falado, mas só vou complementar. Então, Op Center APS, a gente tem ali, e a gente está tentando fazer lá em casa também, que é mudar a nossa raiz. A gente sempre fala Preactor, mas agora, né, a CIMI está tentando dizer para a gente que não tem mais Preactor, agora é Op Center, né? Então, vamos lá. É um software avançado para as operações de PCP. Ele utiliza matemática avançada e cálculos holísticos para analisar e sequenciar ordens de produção. A gente está falando de um dos módulos do APS, que aqui, no caso, é o Scheduling, que é onde a Falcon tem, a Hercules também tem, mas a Hercules também tem o outro módulo, que é o Planning, né? Então, são dois módulos, Planning e Scheduling. Então, ele é tudo que eu pesquisei, tudo que eu vivenciei já nesses anos, para mim é a melhor ferramenta de APS que tem no mercado. E ela é validada mundialmente. E tem o selo Siemens, né, fazendo um jabá aí, pessoal. Então, um pouquinho da trajetória do PPCP. 2019, início do projeto, identificamos as necessidades do APS, fizemos pesquisa de mercado. Então, talvez vários de vocês aqui estão fazendo essa etapa de pesquisa de mercado, vendo como funciona, qual é a aplicação, quais são os resultados, os desafios. Participamos, então, de workshops. Fizemos as negociações e propostas com a diretoria. Quem compra um projeto desse não é nós que gostaríamos de ter, nós analistas, nós coordenadores de PPCP. Quem vai comprar é a diretoria. E assim como o Gustavo comentou, tem que ser de cima para baixo, porque é um projeto que ele mexe não só no PCP, suprimentos, qualidade, fábrica, processos. Aí a gente formou um time, né, o time do projeto, Falcon, RP, APS3, e fizemos o input das informações, os cadastros e as primeiras modelagens. Quais foram as primeiras dificuldades, né, encontradas? Gestão de materiais alternativos, similares e equivalentes, não conseguimos fazer dentro do Op Center. Então, a primeira parte foi isso aí. Dentro do nosso nicho de mercado, que é a indústria eletroeletrônica, tá, nós temos uma particularidade na qual o componente eletrônico ele pode ser utilizado aquele fiel que está na ficha como um equivalente ou substituto. Vou dar um exemplo aqui. É uma caixa plástica de 30 por 30, mas lá na ficha pede preta. Mas o cliente não tem problema se ela receber uma branca. Então, porque a branca vai ter as mesmas características, as mesmas funções, isso e aquilo. Então, se for preta ou for branca, pode ser usado, mas na ficha pede preto. Mas quando eu vou comprar, meu fornecedor não tem preto, ele então tem branca. Então, a particularidade entre um resistor, um capacitor, um microcontrolador, isso na eletrônica acontece muito. Então, essa dinâmica de mudar o componente entre o item que a gente chama de item original da ficha por um item alternativo, isso o Preactor ainda não conseguiu nos entregar. Mas lá na frente eu vou mostrar uma coisa. Perdão aqui. Outra situação. Cadastro de fichas técnicas estavam todos incoerentes. Como assim? Nós não utilizávamos esses dados de forma consistente daquilo que estava no sistema, a gente não conseguia utilizar isso na prática. Porque não havia o link entre aquilo que a engenharia colocava e aquilo que a gente
efetivamente usava para a fábrica. Teoricamente, as nossas fichas técnicas eram uma lista técnica que eu utilizava efetivamente para qual componente, qual quantidade e aonde tem que ser montado. Mas os processos produtivos, que é o que mais vale para o PCP, né? Tava só, passa por esse e esse célula de produção. Mas e os tempos? Quantidade de pessoas? Estava tudo com um operador, 1 segundo. E aí? Primeira carga, meu caramba, que top, vai conseguir montar e entregar tudo em 2 dias. Então, a primeira carga que a gente fez foi o choque de realidade. Começar a corrigir cadastros, né? E dentro da nossa dinâmica também tivemos que criar alguma procedure para a criação dos recursos dinâmicos. Tá? Então, um pouquinho mais para frente vou detalhar um pouco mais disso aqui. Outras situações. Faltava uma metodologia padrão para as tomadas de tempo. Então, tomada de tempo, cronoanálise, não era algo que a gente tinha isso como uma prioridade, porque não utilizava. Né? O Opcenter entrou, começou a que a gente fala, ele começa a atuar ao entorno do PPCP. Não tínhamos uma estrutura de processos, apenas documentação de montagem, aquilo que eu comentei. A documentação estava perfeita, tudo que tinha que colocar, quais eram os critérios de qualidade, mas o tempo que isso ia levar, a quantidade de recursos para a gente ver se tinha capacidade ou não tinha capacidade, a gente não conseguia enxergar isso dali. Não havia um apontamento por operações na fábrica. Então, antes do processo, não tinha um apontamento. Como é que a gente sabia? Era todo dia na fábrica, na verdade o PCP era na fábrica. Antes do PCP, o coordenador de produção era aquele que fazia com que a coisa acontecesse, aquele primeira lista lá de entrega tinha que ser atendida. Em 2021, então foi ali um processo de 2 a 3 anos para que nós tivéssemos a nossa modelagem consolidada. Isso é um pouquinho da cara do Opcenter, daquilo que nós utilizamos hoje. Tá? Tá. Aqui, só para exemplificar, é a janela principal. Tá? A gente dividiu em 4 abas, que é o que a gente utiliza bastante. A primeira etapa aqui é o Gantt. Aqui é a ocupação dos recursos secundários. Aqui é o gráfico de utilização desses recursos secundários. E aqui é o Material Explorer. Tá? Vou detalhar um pouquinho cada um. Então, o Gantt, que vai trazer para nós a visão geral. Então, o que o Gantt ele traz? Geralmente a gente utiliza assim, né? Uma visão melhor ali sobre todas as etapas de sequenciamento. Aqui nós temos as demandas. Na verdade, os fornecimentos de matéria-prima. Cada losanguinho desse aqui são um ou vários pedidos naquele dia que vai estar chegando. Aqui embaixo nós temos a demanda, que são os pedidos de venda, aquilo que vem pelo comercial. Aqui na esquerda nós temos os recursos, propriamente dito. Máquina 1, máquina 2, fresa, torno. No nosso caso, nós utilizamos uma procedure para criar um recurso dinâmico. Como que é? Nós temos uma célula, a célula de montagem. Mas como é que a gente vai saber como que vai, em que configuração aquela célula de montagem vai trabalhar? Então, nós utilizamos o recurso secundário, que é o operador. Então, quando a gente fala aqui, ó, PPR1, PPR2, PPR3 é o setor de pré-forma, com 1 operador, com 2 operadores, com 3 operadores. E lá na restrição secundária, no calendário da restrição secundária, nós definimos que nós temos 4 operadores. Então, ele vai ver, tem 4 operadores, então eu posso programar 2 ordens de produção, né, 2 operações simultaneamente com 2 operadores. Posso programar 4 simultaneamente com 1 operador. E assim por diante ele vai fazendo essa dinâmica. E assim, em praticamente todos os nossos recursos, a gente utiliza essa situação, porque programamos utilizando a restrição secundária, que é o operador. Então, o que traz de facilidade para nós? Aqui, utilizamos um filtro por cliente e a gente consegue ver toda a dinâmica em cada etapa que cada ordem passa. Aqui eu filtrei todas as ordens de um determinado cliente que estava dentro do Gantt. Então, ele passa lá para o almoxarifado, depois vai para SMT1, SMT2, SMTO, vai para a pré-forma. E aqui são os relacionamentos entre operações e entre ordens para entregar aquele mesmo produto.
Porque um produto ele pode ter inúmeras operações e inúmeras ordens, produtos intermediários e assim por diante. A gente consegue ter uma visão, a gente consegue ver se tem uma programação, que nem nesse caso aqui, ó. Essa operação está começando antes do fornecimento de um material. Ele deu de vermelho aqui, ó. Essas operações, essa aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa operação aqui está atrasada. Tem vermelho em cima dela. Aqui embaixo também está atrasado. Essas outras ainda não. Então o analista ele vai identificando dessas informações e fazendo os ajustes necessários para conseguir minimizar os impactos de atraso. E a gente consegue ter uma visão muito bacana dentro do Gantt. Gráfico de recursos, aquilo que eu comentei com vocês. Nós estabelecemos um parâmetro de quantidade de recursos que está disponível por cada célula de produção e nós vamos acompanhando a ocupação dele ao longo do tempo. Tá? Então, ocupação lá para pré-forma, tudo que está em branco aqui ainda não está ocupado, está disponível. E aqui ao longo do mês, semana por semana. Hoje nós trabalhamos no horário normal e o departamento de SMT trabalhamos em 2 turnos em uma máquina. Então aqui a gente consegue ver uma visão detalhada, que rapidamente eu consigo ver que esse setor, nessa semana eu tenho bastante disponibilidade. Tá? Que nesse setor aqui, nessas semanas, ele está com bastante gargalo. A gente consegue ir trabalhando, identificando. E como a gente faz para poder melhorar a performance? Nosso recurso secundário dinâmico é o operador. E eu consigo mover ele de uma célula para outra. E é como eu movo. Eu vou identificando. Aqui, esse dia, não tem nenhuma ordem. Então, eu posso pegar 2 pessoas aqui, mudar para cá, diminuir e antecipar algumas operações. E assim por diante. É no dia a dia que a gente vai fazendo essas jogadas para a gente conseguir melhorar a performance. Um pouco do diferencial que a modelagem da Falcon tem. A gestão dos materiais, então, assim como eu comentei para vocês, ela é feita dentro do nosso RP e já vai carimbado no Pop Center. Por essa dificuldade da gestão desses materiais alternativos, a gente faz tudo dentro do nosso RP. E quando faz a importação das informações dentro do Op Center, ele já vem carimbado, que aquela ordem de produção vai ter aquele componente que está no estoque ou está num pedido de compra vinculado, amarrado. Então, a gente deixa a administração do material por nossa conta dentro do RP. Não deixamos o Op Center fazer. Controlamos a programação por centro de trabalho, com a restrição do recurso secundário, que são as pessoas. Então, é um diferencial também de que outras modelagens a gente ainda não vivenciou isso, né? Não viu ali em alguns cases. O agrupamento e eliminação de setup no SMT para ordens de mesmo part no. Na verdade, é aquilo que o Gustavo mostrou, o rapaz também mostrou. Então, pegar ordens de mesmo código, agrupa elas, aí a gente reduz, elimina o setup, então consigo eliminar setup e conseguir ganhar produtividade aí. E a formação dos recursos é dinâmica conforme o setor de trabalho e o número de pessoas. Chegou um momento que a gente viu que precisava de uma ordem de produção que usava 10 pessoas naquela célula. Pô, não tem um MTL 10, mas dinamicamente, se a engenharia colocou que a operação é montagem, e eu uso a quantidade de operadores 10, o Preactor cria aquele recurso automático. Tá? Então, ele cria esse recurso automático dentro do meu Gantt e aí ele vai sequenciar. E só vai sequenciar se lá no meu calendário secundário eu tiver as 10 pessoas disponíveis para poder produzir. O gráfico de utilização é mais ou menos aquilo que a gente viu no outro gráfico, mas de uma forma mais em valores, né? Então, eu consigo ver a quantidade de horas trabalhando, disponível, não disponível, se eu fiz algum tipo de programação que está estourando, nem ali no caso SMT, a gente fez de propósito para mostrar para vocês. Deixamos todas as ordens e diminuímos o tempo da programação. Tinha 2 turnos, a gente foi lá, gerou um ambiente de simulação, assim como o colega pediu, né? Gerou um ambiente de simulação, tiramos um turno da máquina e não reparamos a programação, deixamos a programação como estava, para ver o impacto que um turno a menos iria causar. Então, ia causar, naquela semana, 51% acima da capacidade, 35%, 50%, 29%. Vamos voltar e vamos ver quanto de disponibilidade talvez ficaria com 2 turnos. E aí, um pouco do resultado. Antes, nós tínhamos ali aquele Excel, que tinha só o produto e a data de entrega.
como resultado do sequenciamento através do Op Center, nós temos o quê? Um cronograma, né, um relatório, que é enviado para cada centro de trabalho, para cada célula. Aqui, no caso, aqui é para a MTL. Então, nós temos ali o número da ordem, código, qual é o tempo de setup, qual é o horário, o tempo por item, horário de início e fim, cliente, quantidade de operadores. Bem diferente do que a gente tinha lá e deixava o operador decidir o que ele fazia. Aqui a gente pegou, então, as informações que a engenharia estabeleceu, as informações que o Op Center nos auxiliou no sequenciamento das ordens. Então, agora a gente não deixa a fábrica fazer o que ela quer, a gente instrui ela para que ela execute, né? Não fazer a programação, então, e sim executar a programação. Alguns resultados alcançados. Tá? Tivemos a agregação de valor do PPCP à estratégia de negócio da empresa. Assim como o Gustavo comentou, o departamento de PPCP ele é extremamente estratégico. E aí, quando a gente tem uma forma de poder demonstrar isso para a diretoria, poder demonstrar isso para o resto do time, que o PPCP é importante, é um coração da empresa, a gente começa a agregar valor, tanto por departamento quanto para a empresa. E o Op Center nos auxiliou por causa dos resultados dele. Simulação de cenários de programação. Melhoria significativa nas datas de entrega. Só vou voltar um pouquinho na questão da simulação dos cenários e contar um case de 2 minutos. Início de 2020, a gente, em março, começou com a questão da pandemia. Tá? E a pandemia fez com que várias indústrias ou parava, ou reduzia a jornada, ou continuava normal, mas a maior parte das indústrias recebeu aquela situação do governo que poderia reduzir a sua jornada de trabalho. E a Falcon aderiu também na redução. Reduzimos 25% da jornada de trabalho. E chegou um certo momento que a gente teve a liberdade de poder continuar com aquela redução de jornada de trabalho ou eliminar, né? Tipo, tirar. E o Op Center nos mostrou, tá, que se a gente continuasse com a redução da jornada de trabalho, nós ia ter muito atraso, porque a gente conseguiu ver ao longo do tempo essas ordens de produção se atrasando, porque a gente tinha menos disponibilidade de produção. Eu gosto de fazer uma analogia que lá no começo do processo, ou até um pouco antes, nós estávamos assim, imagina essa sala com todas as luzes apagadas. A gente vai ver talvez alguns rostos, mas não vai conseguir identificar a Bruna, o Marcelo, lá atrás, lá o Elton. Não vou saber quem são eles, porque eu estou numa sala escura. Tá? E isso era o nosso PPCP, isso era o nosso sequenciamento de produção. Eu conseguia ver algumas coisas, mas era um vulto. E o Op Center trouxe para nós o quê? Isso aqui é uma sala iluminada, eu consigo ver bem os meus recursos, eu consigo ver longe, eu consigo ter visão. Tá? E essa situação da pandemia foi justamente essa questão da visão que nós tivemos. Nós vimos que daqui a 1 mês, 2 meses, nós ia termos um atraso muito grande, e não só um atraso, o nosso faturamento, a gente não ia conseguir atingir as metas que a gente precisava. Então, com essas informações, em reunião com a diretoria, em reunião com todas as equipes, agregando valor para a estratégia da empresa, dissemos, se a gente continuar, a gente vai ter esse resultado. Geramos um cenário e mostramos, se a gente tirar a redução de jornada e voltar ao horário de trabalho normal, a gente vai conseguir ter esse outro resultado. Então, essa situação. E aí aumentamos, né, desde o início do projeto até então, 85, de 65 para 85, então incrementei de 20%. Em 2022, nós estamos na casa dos 90 já. Tá? Visão detalhada da ocupação de fábrica por setor e o uso de operadores. Então, consigo ver lá cada setor, cada célula de produção e o quanto eu estou usando da quantidade de operador disponível lá naquele setor. E eu consigo dinamicamente dizer, a gente precisa tirar 2 pessoas daqui, colocar lá e ver os impactos que isso vai ocasionar. A assertividade na necessidade de turnos, horas extras, férias, feriados. Então, o caso ali do Covid exemplificou bem essa questão para vocês. Os apontamentos das operações das ordens via RP. Falei que não tinha apontamento, né? A gente começou a criar, começou a desenvolver. No começo, o apontamento era na mão. Tinha um rapaz lá numa fichinha, que passava lá, e no final do dia ele ia lá e apontava. E a gente começou. Então, o Op Center ele faz com que o entorno
tenha que trabalhar, gerar resultado para que ele funcione bem. Então, o apontamento na fábrica hoje é praticamente online, não temos uma S, mas a cada operação que é finalizada em cada posto é feito o apontamento, tanto parcial quanto finalizado, né? Temos os períodos de apontamento fixo, que é antes do almoço, final do turno, questão do café ou no finalização de uma ordem. E isso volta em tempo real para a gente poder consultar e saber em que status está. Criação do Departamento de Engenharia de Processo. Como eu comentei, a parte de processos da empresa ela era mais voltada à documentação. Então, a gente fazia a documentação de como tinha que montar e não sabíamos efetivamente quantas pessoas ia ser utilizada, quanto tempo ia levar. E foi nessa construção do Op Center, o time de engenharia de processos começou a se consolidar na empresa. E o desenvolvimento profissional condicionado pelo projeto. Nós fomos obrigados a se capacitar também. Estar pronto, disponível para não só operar o sistema e clicar no botão, mas sim entender o que ele está fazendo, como está fazendo, e aí a capacitação do restante dos outros times também para que esse projeto conseguisse ter o sucesso que tem. Então, esses foram alguns dos nossos resultados. Em outras situações, eu gosto de falar, então, mas eu tenho que dar uma parada aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas projeções futuras. Sequenciamento 100% automático. O que é sequenciamento 100% automático? Hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade, porque mesmo com a criação do Departamento de Engenharia de Processos, ainda por ser make to order, cada produto, cada mês vem coisa nova, vem situação diferente, e a indústria eletrônica, compra um celular, um iPhone hoje, o ano que vem o iPhone é diferente, né? Só que falando só em iPhone, fala em todos os outros smartphones, quantos são lançados por ano? Então, a inovação e a atualização dos produtos é muito rápida. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E isso gera até uma certa dificuldade para que nós pudéssemos enraizar toda aquela produtividade. E como trabalhamos com mix de pequenos a grandes volumes, às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer a melhor análise de processo para aquilo ali. Então, a gente tem alguns tempos estimados, algumas situações, e fazemos a programação através de ondas, né? Então, a gente programa um mês, depois programa o outro mês, verifica o cenário e vai trabalhando no fino da semana, né? Então, o fino mesmo a gente trabalha na semana. E a gente consegue ter uma projeção do mês da ocupação de carga fábrica. E a ideia é tornar isso aí um pouco mais automático. Em que sentido? Aumentando a inserção de restrição dentro do sistema, né? As restrições secundárias, que é algo fundamental para que ele te sugira o melhor sequenciamento de fábrica. Gerenciar os materiais unicamente dentro do Op Center. Então, junto com esse outro, que é sequenciamento otimizado do SMT, que é a ferramenta secundária feeder, análise de utilização de materiais concorrentes, que são os rolos de componentes, que às vezes tu utiliza o mesmo rolo, tem 5.000 peças no estoque, só que você tem 2 ordens, cada ordem pede 1.000, mas você tem um rolo só, né? Então, não consegue separar para cá e para cá. Então, e a otimização da matriz de setup. Essas informações aqui, nós temos aí um projeto junto com o pessoal da Siemens que parece que está vindo uma tecnologia focada na área da indústria eletrônica, que é uma parte do Op Center, que é o SMT, do próprio Op Center. Então, talvez vai nos auxiliar. Então, é uma projeção futura que a gente está vislumbrando. Sequenciamento por decisões estratégicas. Então, hoje a gente basicamente sequencia por data de entrega. Então, a gente vai sequenciando todas as operações por data de entrega, mas gostaríamos de imputar outras informações dentro do Op Center para sequenciar por decisões estratégicas. Maximização de faturamento, minimização de custos, controle de carteira. Então, o que isso vai nos gerar? A diretoria preciso que essa semana nós faturamos, sei lá, 300 mil. Como é que eu vou fazer isso? Tentar utilizar os recursos do sistema para ele priorizar as ordens de maior valor agregado. Minimização de custos. Como que eu vou fazer para minimizar o custo da operação dentro da fábrica? Principalmente mão de obra. Então, vou tentar trabalhar com a redução de setup ou produtos que passam por linhas mais simples, né? Então, minimizar o custo nesse mês. Mas trabalhando também, olhando o faturamento. Então,
tentar criar modelagens de sequenciamento, regras de sequenciamento para atender essas decisões estratégicas. Auditoria do orçado versus realizado. Hoje o Practor não guarda histórico. Então, tem uma ordem aqui, 1000 peças. A fábrica apontou 500. Beleza. Imputei a informação, só tem 500 de saldo. E como foi aquela performance para trás? Não tem, já foi. Só tem aquilo que está daqui para frente. Então, criar alguma forma de controle, talvez o BI nos ajude nessa situação, talvez gravando histórico no banco e a gente comparando o orçado versus realizado. Indicadores gerenciados indicadores gerenciais baseados nos cenários. Tá? Essas são algumas situações que a gente vislumbra para o futuro. Como o Gustavo comentou, complemento também software, uma operação, um conceito é a melhoria contínua. Não tem como você implementar uma solução de APS e não pensar numa melhoria contínua. Todo mês tu tem alguma situação nova. 10 anos aí de Preactor, semana passada teve uma coisa nova. Entendeu? Então, é isso aí. E tem uma frase do nosso amigo Steve: a tecnologia não é nada, o que é importante é que você tenha fé de que as pessoas sejam basicamente boas e inteligentes. Se você lhe fornecer ferramentas, elas farão coisas maravilhosas. Esse é o nosso time, esse é um pouquinho ali de uma visão da nossa fábrica atual. Eu, Dilian, Eliane, a Thalita e o Samuel, o nosso time do PPCP. Obrigado.